Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma manhã com vocês. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a inteligência emocional. Como eu já falei, bom dia vocês que estão aí entrando, tá? Um grande prazer estar aqui junto com vocês. E como eu venho durante essa semana já falando, primeiro dia nós falamos sobre a vida como um presente de Deus. Pessoas que Deus nos traz também como presente para as nossas vidas, né? Além dele ter nos dado a vida, ele nos dá vidas de outras pessoas que são de fato verdadeiros presentes para nós. E como nos relacionar para que realmente a gente possa ter uma potencialidade maior para que esta vida seja bem vivida, né? Esteja dentro de uma qualidade para que eu possa realmente aproveitar ela como um presente. Nós vemos hoje muitas pessoas que têm a vida como um terror, né? E a nossa ideia aqui é mostrar que a vida é um presente e que muito mais do que um presente, nós temos vários outros presentes para que essa vida possa ser ainda um presente maior, né? E ontem eu falei um pouquinho sobre a inteligência espiritual. É o que eu falei com vocês, né? Estamos aqui nos aquecendo para uma jornada. Jornada, nós já estamos numa jornada, a nossa vida é uma jornada, né? Então, assim, nós estamos aqui nos aquecendo para que dentro e em meio a essa jornada em que nós estamos, a gente possa fazer um trabalho onde a gente vai potencializar, onde a gente vai conhecer, onde a gente vai esclarecer as forças que nós temos a nosso favor para que possa ser mais fácil, mais feliz, mais tranquilo e mais consciente e responsável a nossa história e a nossa vida. E aí eu falei que nós vamos passar rapidinho por todas as nossas potências, as nossas inteligências, e durante a jornada a gente vai entrar mais profundamente dentro de cada uma delas, né? É uma sequência de coisas que vai estar sempre se unindo uma à outra, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Eu falei ontem da inteligência espiritual, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Por quê? Porque uma é ligada à outra. Eu falei também que a gente ia começar de trás para frente, né? Comecei com a que eu julgo a mais importante, a que norteia todas as outras. E amanhã a gente vai estar falando um pouquinho sobre a inteligência física, tá? Depois, qual que é o ideal disso tudo nós vamos trabalhar aqui o nosso corpo, nós vamos trabalhar a nossa alma e nós vamos trabalhar o nosso espírito. Nós vamos também trabalhar, vou colocar assim mais especificamente para a gente poder nortear isto, a pirâmide de Maslow, né? Para a gente ter um norte de onde nós vamos encaixar todas essas coisas, onde nós vamos nos encontrar e onde nós vamos conseguir realmente direcionar essas forças, né? E a ideia também nessa jornada é colocar as fraquezas que nós temos, né? Todas aquelas forças contrárias que nos fazem ter a nossa vida como um prejuízo, fazer a nossa vida como um prejuízo. Então nós vamos trabalhar as três fraquezas do corpo, as três fraquezas da alma e as três fraquezas do espírito. E nós vamos trabalhar as três forças que combatem as fraquezas do corpo, as três forças que combatem a fraqueza da alma e as três forças que combatem a fraqueza do espírito. Então, assim, vai ser um caminho bem legal, vai ser uma coisa, assim, bem
profunda mesmo, tá? A ideia que é realmente nos aprofundar dentro de nós mesmos, com um conhecimento muito além daquilo que a gente possa mensurar, né? O que a gente tem hoje vivido é uma superficialidade. O ser humano hoje tem vivido completamente fragmentado. Ele foca muito, não estou falando todos, né? Mas infelizmente o quadro que hoje a gente vê dentro da nossa humanidade é este. O ser humano que está focando muito em uma parte só da sua vida, como se ele não fosse um ser completo. E a nossa ideia aqui é mostrar você como um ser humano completo, como um ser humano inteiro. E você conseguir usar dessa totalidade da sua vida, da sua força, para que você possa ser uma pessoa que passe por essa jornada cumprindo com todos os degraus, subindo todos os degraus, tá? Ontem eu falei um pouquinho sobre a inteligência espiritual, falando que ela é uma força. Digamos que a inteligência sobrenatural, ela é uma força que é sobrenatural, ela está além de nós. Como que eu posso virar? É meio paradoxal que eu vou falar que ela está além de nós, sendo que ela está em nós. Não, ela está em nós, mas ela é aquela inteligência que nos conecta com aquilo que está superior a nós. Podemos falar assim o nome de um sobrenatural, né? Os cientistas, muitos, eles dão um nome que é um ponto de Deus dentro do nosso cérebro. É aquilo que nos conecta a Deus. Aquilo que é nato em nós e que nos conecta a Deus. Já a inteligência emocional, ela permite que a gente julgue a situação onde que eu me encontro, né? E como que eu posso me comportar propriamente dentro dessa situação. Para explicar um pouquinho sobre como que eu posso julgar e como que eu posso me comportar bem dentro dessa situação, eu vou dar um exemplozinho de alguns fatozinhos que a gente vê acontecendo muito dentro da nossa própria história, né? Eu vou contar um fatinho meu, tá? Uma historinha minha rapidinha, porque eu realmente me envergonhei demais da conta dela. Mas aí eu tô falando aqui, antes de estar dentro dessa busca para potencializar a minha inteligência emocional. Eu vinha um dia trazendo o meu filho a Belo Horizonte para uma consulta, tá? Ele era menor, acredito que ele deveria ter uns 9 anos de idade, mais ou menos. E aí eu estava vindo de ônibus com ele para Belo Horizonte, eu morava ainda em Caeté, e eu não conhecia como eu iria. Eu já estava um pouco nervosa porque eu não conhecia Belo Horizonte, eu não sabia andar em Belo Horizonte, conhecer, mas eu não sabia andar. Então assim, eu já saía com tudo muito planejado, tudo muito pronto, então eu já sabia exatamente onde eu tinha que parar, como que eu tinha que andar, porque eu já tinha olhado tudo direitinho e tal, para não perder. Mas mesmo assim, aquilo me deixava nervosa. Por quê? Porque para mim era um desconhecido. Como eu não era uma pessoa que sabia exercitar a minha inteligência emocional, eu já estava com um pontinho de desequilíbrio emocional já, porque eu estava muito preocupada e com medo de errar. E assim, ainda muito medo, né? Porque para nós, Belo Horizonte, para mim, né? Mas acho que para todo mundo que morava em Caeté, a gente tinha, né? Lá naquele tempo, aquele medo que Belo Horizonte era perigoso, porque a gente morava na roça. Caeté é um lugar onde que era extremamente pacato, tranquilo. Então, assim, né? Vir em Belo Horizonte era meio que medroso pra mim, sabe? Mas... E ainda tá, gente? Não tô falando que ainda não tenha meus cuidados. Mas... E aí, eu sabia o ponto que eu ia parar, mas eu não tinha uma consciência geográfica mesmo, né? Então eu tinha que ficar ali. E o ônibus estava muito lotado, e eu assim, desesperado, olhando, porque eu sabia que eu ia passar por uma ponte logo depois dela, que eu ia dar o sinal. Só que a ponte passou e eu dei o sinal. Eu não sei de fato o que aconteceu. Se o sinal não... Se o sinal... Não sei o que aconteceu. De fato, eu estava cega de preocupação.
eu não sei se não deu sinal, se o motorista não escutou, eu só não sei de fato o que aconteceu. Eu sei que o motorista não parou no ponto. Pensa. Naquele exato momento, eu me encontrei numa situação de tanto desespero dentro daquele ônibus que eu simplesmente entrei em pânico. O ônibus estava lotado, eu com meu filho de 9 anos, Pedro Henrique na época estava com 9 anos. Menina, eu saí de trás, eu tinha ido para trás, né, para descer na porta de trás do ônibus, eu saí, fui lá na roleta e comecei a gritar igual uma louca dentro do ônibus com o trocador, pedindo ele que eu queria saber a numeração daquele motorista, porque eu iria ligar imediatamente para fazer uma reclamação, e eu fiz aquele escândalo e eu virei o alvo central do ônibus e todo mundo olhando para minha cara, completamente assim assustados. E por um momento eu dei uma olhada naquela situação inteira e falei, meu Deus do céu, que vergonha. No primeiro momento eu achei, eu estava completamente correta. Por quê? Porque o motorista não podia ter feito aquilo comigo. E naquele exato momento eu virei e falei, meu Deus, e agora? E aí eu pensei, vou entregar nas mãos de Deus, me ajuda, meu Deus, por favor. E falei, agora já não dá mais, eu não sabia mais parar no ponto que eu ia parar e que ia ser muito mais fácil para mim chegar no outro ponto. Eu ia pegar o metrô e ia para um outro lugar. E aí o que eu fiz? Eu acabei indo pro centro, que eu falei, agora lá eu se viro, vou ter que fazer qualquer coisa. Só que eu fiquei dentro do ônibus durante mais uns 15 a 20 minutos, depois daquele escândalo horroroso. E aqui todo mundo falando, nossa, brava ela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora pensa, foi muito vergonhoso mesmo. Sabe, sair completamente do eixo, fazer aquele escândalo, colocar o cobrador no meio, falando com ele que ele tinha que me dar, que não sei o que, e depois eu fiquei mais uns 20, 15 minutos dentro do ônibus, passando o vexame de ter que mostrar toda uma instabilidade emocional. Por quê? Porque eu estava com medo, porque eu estava preocupada. Então, assim, é uma fraqueza de não ter aquela... E eu fiquei cega. Naquele exato momento, se eu tivesse talvez pensado um pouquinho mais, se eu tivesse respirado, se eu tivesse uma potência maior dentro da gestão da minha emoção, eu poderia ter com certeza resolvido as coisas de uma forma muito mais tranquila. Eu sei que quando chegou no ponto em que eu ia parar, no centro de BH, eu vejo, passando por mim, o ônibus em que parava exatamente na rua abaixo do lugar que eu teria que ir. Quer dizer, a verdade é que aquilo ficou muito mais fácil para mim, muito mais rápido. Eu desci, eu olhei aonde que o ônibus parou, eu desci do ônibus e peguei e cheguei rapidamente. Quando eu entrei dentro do ônibus, que eu sentei, eu quero fazer um paralelo aqui, tá? Sobre a inteligência espiritual e sobre a inteligência emocional, porque nesse fatinho aqui foi onde que eu caiu uma ficha muito grande. Por quê? Porque dentro da minha espiritualidade, graças a Deus, eu tenho o privilégio de falar que há muito tempo eu sou uma pessoa que a minha espiritualidade é algo que eu trabalho muito, muito, muito. Mas aí é onde que eu falo, você pode até trabalhar muito a sua espiritualidade, você pode até ser uma pessoa que busca, né, uma conexão maior entre o seu espírito e o sobrenatural. Mas, quando você não tem inteligência emocional, você peca na sua inteligência espiritual. Quando você não tem inteligência emocional e quando você não tem inteligência física ou inteligência espiritual, você vai estar sempre atrapalhando uma da outra, né? Envolvendo e misturando, sujando a outra. Quando eu entrei dentro do outro ônibus, que eu sentei, eu vi que, em primeiro lugar, Deus cuida daquele que se conecta com Ele. E eu pensei, se Deus cuida daquele que se conecta com Ele, para que eu fiz aquele vexame dentro do ônibus? E até então eu não sabia que, emocionalmente falando, eu estava desequilibrada. Por quê? Porque eu estava com medo, porque eu tinha planejado tudo, porque eu não sabia, era um desconhecido para mim. Eu não sabia gestar como lidar com aquela situação. E o meu comportamento foi ridículo,
horroroso, só que muito mais do que atrapalhar talvez até o resto do dia daquele motorista e daquele cobrador, que é uma coisa extremamente importante da gente pensar, eu também tive que lidar com aquele comportamento infantil, aquele comportamento medroso e aquele comportamento descontrolado emocional que eu tive. Então, assim, para a gente refletir no dia de hoje, nós vamos fazer o quê? Vamos pensar que quando eu trabalho todas essas 3 potências em mim, olha, hoje nós temos dentro da ciência, né, de cientistas e estudiosos, eles já descobriram várias inteligências. Mas quando eu coloco o ponto dessas 3 potências, é porque diante dessas 3 inteligências, que é a inteligência física, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, é onde a gente vai poder realmente trabalhar todas as outras inteligências que cada pessoa com certeza tem. Por exemplo, a inteligência musical, a inteligência artística, cada um com certeza tem um talento maior, tem, mas quando você está equilibrado nessas 3 potências que são natas, que nos foram dadas de presente junto com a vida. Você sabe quando você nasce, que aí chega alguém para levar para você um presentinho, né? Você como bebê, não sei, você nasce e você já ganhou a vida. E aí quando você chega na sua casa, não vamos falar quem trouxe presentinho, não, os nossos pais. Aí quando você chega, você também ganhou uma madeira, você ganhou bico, você ganhou flauta, você ganhou roupa, você ganhou um berço para dormir, você ganhou uma casa, você ganhou uma família. É exatamente isso. Nós temos a vida como presente de Deus. E junto com essa vida veio outros presentes que nos serão necessários para que a gente possa fazer realmente valer a pena a nossa vida e valer a pena esse presente que Deus nos deu. O que nós precisamos mais fazer é saber agradecer e saber usar de todos os presentes, porque quando você sabe usar as potências que você tem, as inteligências que você tem, você vai ser uma pessoa muito mais agradecida, você vai ser uma pessoa muito mais grata e muito mais feliz por consequência. Olha, um grande, grande, grande beijo para vocês. Mais uma vez eu falo com vocês que é um prazer grande demais da conta estar aqui começando todas essas manhãs com vocês. E tem sido um aprendizado muito grande, tem sido um momento muito importante na minha vida. E eu falo com vocês, não tem sido momentos fáceis, porque acordar cedo já é um sofrimento, e eu passei a acordar muito mais cedo. Abrir mão de outras coisas, de muitas coisas, por exemplo, abrir mão de um monte de coisa, de guloseimas, de coisa que faz mal pro meu corpo, que atrapalha na minha inteligência física. Não tem sido fácil, mas eu acredito que juntos nós vamos conseguir. Juntos, quando eu tenho outros presentes, por exemplo, vocês aqui junto comigo, caminhando, me dando esse apoio, me dando essa força e mostrando que juntos a gente vai muito mais longe, eu me torno uma pessoa com uma força muito maior para potencializar essas inteligências. E é isso que eu quero estar aqui do outro lado fazendo. Eu quero estar aqui do outro lado também, sendo essa pessoa que caminha junto com vocês, sendo essa pessoa que vai estar junto, para a gente poder, se precisar de levantar, se precisar de empurrar, se precisar de fazer pezinho para poder conseguir alcançar um patamar um pouco maior, para a gente subir essa escada juntos. Então, mais uma vez, eu quero lembrar vocês que nós estamos aqui só aquecendo a nossa jornada de potencialização das nossas inteligências. Inteligência física, inteligência emocional e inteligência espiritual. Nossa jornada, de fato, para a gente poder concretizar ela mesma, ela vai começar no dia 20. Depois, nós vamos com ela até no dia 10. Uma coisa que eu quero falar é que eu estou pensando, eu ainda não sei, tá? Porque como eu trabalho com uma equipe gigantesca, eu já falei com vocês, né? Eu e as minhas 2 filhas maravilhosas, nós ainda estamos pensando, porque a verdade é que eu estou pensando em fazer essa jornada no YouTube, né? Em vez de fazer aqui no Instagram, fazer essa jornada mesmo, fazer essas lives da manhã e dar esse acompanhamento mesmo no YouTube.
Mas aí, com essa semana, a gente vai continuar falando, a gente vai continuar passando e todas as... Todas as informações que vão ser necessárias para que você possa estar fazendo essa jornada junto comigo, elas com certeza vão estar em todos os canais, tanto na página do Facebook, quanto aqui no Instagram, como lá no YouTube também, tá bom? Um grande beijo, um grande prazer. Até amanhã, até amanhã. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a inteligência física, tá? Vamos falar um pouco, depois nós vamos entrar mais aprofundadamente nesses assuntos e vai ser muito bom, vai ser muito legal e tem sido uma experiência assim maravilhosa, principalmente quando vocês estão aqui comigo. Um beijo muito grande, fiquem com Deus e que assim, o nosso dia de hoje ele possa ser norteado nessa reflexão. O quanto a minha inteligência emocional e a minha inteligência espiritual pode fazer diferença em todas as respostas que eu vá dar durante todo esse dia. Grande beijo e até amanhã.